Gente, hoje eu tô aqui super inspirada para gravar para vocês por um motivo muito especial. Um estudo que eu fiz sobre um retábulo barroco, um estudo que eu fiz para minha pós-graduação em História da Arte, de um trabalho sobre arte brasileira, foi publicado num livro, neste livro aqui. E não só eu estou muito feliz com essa conquista, eu acho que isso realmente é uma coisa muito legal, assim, na minha carreira, nos meus estudos. Já falei aqui algumas vezes, mas eu adoro história da arte, é um assunto que eu amo estudar por puro hobby, apesar de que sim, eu vejo muito da história da arte como uma grande inspiração para o meu trabalho como designer de interiores, e é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Porque esse tema barroco me fez pensar o seguinte: o que esse movimento de igrejas douradas e pinturas dramáticas do século XVII tem a ver com a nossa casa hoje? E se eu te dissesse que, por mais minimalista que a sua casa possa ser, o segredo para ter uma casa aconchegante, com cara de lar, uma casa que conecta com você, que tem significado, tem um pouquinho de barroco envolvido nela. Bom, o meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que o movimento barroco pode nos ensinar a ter uma casa com muito mais emoção e significado. Mesmo que você não entenda sobre arte, seja bem leigo nesse assunto, nem saiba direito o que é barroco, eu tenho certeza que você já se deparou com uma pintura com muitos tons escuros, tons mais marcantes e cheias de sombras, daquelas que prendem o olhar, sabe? Ou até mesmo que você já entrou numa igreja católica antiga com muito dourado, cheia de informação, uma igreja à la maximalista, se é que me entende. O barroco, o movimento barroco, é justamente sobre esse impacto. Ele quer chamar a sua atenção à primeira vista. Ele quer que você fique deslumbrado ao ver o tanto de detalhes que ele tem a te oferecer. Ele quer gerar essa primeira impressão impactante. Ele realmente quer chamar a sua atenção. Ele quer que você se sinta encantado, hipnotizado. É sobre o tamanho drama envolvido em toda a obra barroca. É uma sensação de teatralidade a todo momento. No barroco existe contraste, existe luz, sombra, emoção, existe movimento, curvas e exuberância. Mas o que diachos isso tem a ver com a nossa casa? Antes, deixa eu explicar para vocês o que veio antes do barroco, que é o Renascimento. Tenho certeza também que você já ouviu falar sobre o Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, aquela coisa bem clássica, sabe? Eu quero falar um pouco sobre ele justamente porque o Renascimento vai ser importante para a gente entender por que o barroco é barroco, sabe? O Renascimento, gente, foi um movimento que veio por conta das descobertas da antiguidade clássica, Grécia, Roma Antiga, por isso tem muito dessa estética bem alinhada. Quando a gente fala de renascimento, a gente percebe um tanto de ordem, de razão, de simetria, não só nas pinturas, mas também na arquitetura, no design de interiores, em tudo que se propunha a ser renascimento, a gente vai ver ordem, razão, simetria. As poses eram perfeitas, as linhas eram sempre muito retas, as cores eram claras e serenas, a gente tem muito da perspectiva ideal. Quando chega o barroco, logo depois do Renascimento, ele vem como o completo oposto. O barroco não vai ter ordem, não vai ter linhas retas, não vai ser sobre a razão, não vai ser sobre essa perfeição das poses e não vai ter simetria, muito pelo contrário. O barroco ele vai surgir muito por conta da Contra-Reforma da Igreja Católica. É uma arte que vem sim da igreja, que vem sim da religião. A gente estava em um período histórico em que a Igreja Católica estava se enfraquecendo perante o povo, ainda mais por conta do protestantismo.
Só que eles tiveram essa ideia, eles trouxeram o barroco, né, esse estilo que choca, que tem muita informação, que impacta, que é assimétrico, que tem muitos contrastes, muito dourado, justamente para chamar a atenção do fiel novamente, para inspirar fé, para inspirar esse fiel a voltar para a Igreja Católica. Então, eles precisavam chamar a atenção, eles precisavam impactar. O Renascimento, que estava ali já há um tempo, não causava esse efeito. E também já era algo habitual. Eles precisavam de algo diferente. E o que não é mais diferente do que algo completamente oposto ao que se estava em alta naquele momento, sabe? Se o Renascimento buscava a perfeição serena, o Barroco queria o drama, o movimento, a intensidade. Inclusive, esse contraste claro com escuro é a marca registrada do Barroco. Quando você ver uma pintura antiga e você estiver se perguntando que movimento artístico essa pintura pertence, se tiver contraste forte, o preto com branco, pode já analisar que pode ser sim uma pintura barroca. A gente vai ter Caravaggio, por exemplo, sendo um grande exemplo de pintor barroco, que tem essas características do contraste do preto com o escuro, a pintura ali e o fundo bem escuro, bastante sombra. Lá no Renascimento a gente tinha as linhas retas, a ordem. Aqui no Barroco a gente vai começar a ver bastante curvas, linhas assimétricas, um pouco mais de bagunça. Uma bagunça, sim, organizada, mas diferente. De fato, ali, uma mistura maior do que a gente tinha no Renascimento. Eu sei que eu estou me perdendo aqui no tema História da Arte, mas é porque eu gosto muito desse tema e vale a pena comentar um pouquinho para a gente falar sobre a decoração em si, sobre o que isso tem a ver com a nossa casa. Mas se você já está gostando de aprender um pouquinho mais sobre esse universo da arte, aproveita já para curtir esse vídeo, para que o YouTube possa divulgá-lo para mais pessoas. E se você ainda não foi inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever, porque aqui a gente tem muito conteúdo sobre decoração, design de interiores, projetos de interiores e uma pitadinha de arte, aparentemente, porque é um assunto que eu realmente gosto de falar. Agora tá, barroco, arte, como que isso está relacionado à nossa casa, como que a gente pode aprender com ele e trazer para a nossa casa, mesmo que a gente não queira uma casa com claro escuro, com uma casa maximalista, né? Com esse excesso de informações que o barroco por si só tem. Vamos tirar daqui os bons conselhos que o barroco nos traz. A verdade, gente, é que o movimento barroco é um estilo, é um movimento que não tem medo de provocar emoções e de contar histórias que tocam a alma. Isso não é justamente o que a gente fala, o que a gente aborda quando a gente entra no assunto, no tópico design afetivo, de criar ambientes que provocam emoções e que contam histórias que tocam a alma. Ou seja, trazer o barroco para dentro da nossa casa não é necessariamente enchê-la de informação, colocar excesso de coisas, excesso de detalhe, mas é sim ser sobre intencionalidade. Então, é ter intenção naquilo que você coloca dentro da sua casa, a fim de realmente provocar emoções e reações. Ter um pouquinho de barroco na nossa casa é ter elementos, coisas que contam história, que trazem, remetem memórias, coisas que de fato possuem significado especial, que tocam a nossa alma. Então, assim como lá no passado, quando eles iam ornamentar as igrejas católicas com coisas que realmente fossem ter muito significado e fossem impactar e fossem inspirar os fiéis a retornarem à Igreja Católica, aqui na sua casa você vai trazer elementos que também te inspirem a se reconectar com o seu lar. Elementos que de fato contam a sua história, elementos que fazem você querer ficar na sua própria casa. Então, não é sobre você decorar e projetar a sua casa pensando unicamente em estética, em simetria, em ordem, em proporção, mas também pensar nessa história, nessa narrativa, na sua intenção com o seu espaço, na sua intenção emocional, além da sua intenção racional.
Então, realmente, a gente pensar nessa questão do sentimento, de como que a gente vai trazer significado, história para a nossa casa. Quando a gente pensa em como que o movimento barroco fazia isso na arquitetura, a gente vai ter, por exemplo, os contrastes. Contar a história, provocar reações, provocar emoção através do contraste era algo que eles faziam não só na pintura, mas também na arquitetura. E como que a gente pode trazer os contrastes para a nossa casa? Quando você quer fazer, por exemplo, uma parede de quadros, quadros sejam fotografias, sejam ilustrações, enfim, quadros que contam a sua história, quadros que possuem significados para você, quadros com design afetivo, você pode pintar a parede de plano de fundo desses quadros com uma cor mais escura, a fim de destacar as obras, aqueles quadros, as ilustrações, as fotografias que estão ali. Então, a sua parede pode ser um azul marinho, um verde musgo, pode ser preto e os quadros mais claros. Na minha casa é justamente assim. Na minha parede de quadros, a parede em si é pintada de azul e os quadros são mais claros, ou seja, tem esse contraste aí. Então, quadros com fundo branco e a parede em si mais escura. Porém, poderia ser ao contrário também. Você pode ter uma parede branca e os quadros serem de cores escuras. Então, a moldura preta ou a própria ilustração, fotografia ter um tom mais fechado, para que sempre haja esse contraste. O contraste faz com que o quadro em si se destaque da parede. Quando a gente tem, por exemplo, uma moldura branca com um quadro com uma ilustração também de cores bem claras em uma parede branca, uma parede clara, tudo fica mais uniforme, a gente não tem esse contraste, a gente não tem esse destaque. Então, é muito da sua intenção com o espaço. Quando você quer destacar o quadro, você pode escurecer a parede onde está ele ou deixar a parede clara em caso desse quadro ser claro, para que tenha, assim, o contraste acontecendo. Não só com quadros, pessoal, mas com objetos, com mobiliários. Tudo que você quer destacar, você pode usar essa regra do contraste nesse espaço. Então, você quer destacar alguma coisa que tem um significado, que você quer que tenha um impacto maior, faz o contraste, assim como o barroco fazia. Outra característica do barroco é essa questão das curvas, dos ornamentos. Então, ao invés de você ter na sua casa sempre linhas muito retas, tudo bem certinho, bem simétrico, procure trabalhar com linhas curvas. Então, de repente, um espelho curvado, um móvel, uma marcenaria que ao invés de ter a quina reta, tenha a quina arredondada. E procure também a questão da assimetria. Uma parede de quadros, por exemplo, ao invés de ter os quadros ali certinhos, todos com a mesma moldura, todos com o mesmo tamanho, alinhados um ao lado do outro, você pode trabalhar com quadros de tamanhos diversos, de molduras de cores e formatos diversos e posicionados em formatos diversos também. Na parede da minha sala é assim. Então tem a questão do contraste e também da assimetria. A mesma coisa você pode fazer na sua estante. Ao invés de ter uma estante com nichos sempre iguais, bem simétricos, você pode brincar com nichos de tamanhos variados, alturas diferentes, larguras diferentes. E na hora de decorar, a mesma coisa. Você não precisa decorar tudo bem certinho, tudo bem alinhado. Não, você pode brincar com a altura dos livros, com a altura dos objetos, com a disposição de tudo isso, deixar realmente a coisa mais diversificada, mais assimétrica, trazer um pouquinho de diversão para essa composição. Quando no barroco a gente fala muito do drama, né, da dramaticidade que se tinha no barroco, era quase que uma coisa bem teatral, sabe? Para impactar mesmo. Você pode fazer isso na sua ornamentação. Então, pensar em composições que carregam um drama, que trazem uma narrativa forte. Gente, olha só, da próxima vez que você estiver sentindo a sua casa sem graça, ou que você estiver desconectada com o celular, pensa no barroco. Traga um toque de barroco para sua casa, traz um contraste, um drama, uma assimetria.
pensa nessa questão de que a decoração da nossa casa, a casa como um todo, ela precisa provocar em nós mesmos reações, emoções, sensações. E isso a gente faz através da narrativa, da história que a nossa casa conta. E como que a nossa casa conta uma história? Através de todos esses elementos que a gente coloca dentro dela. Quadros, adornos, livros, mobiliários, cores, ou seja, coisas que possuem significados, que possuem uma história e que, através desses elementos, a gente conta a história da nossa vida. Então, por exemplo, uma estante de livros conta que tipo de leitora você é, que tipo de história te atrai. Uma parede de quadros conta sobre os lugares que você já foi, os momentos que você viveu, as coisas que você gosta, os assuntos que te interessam. Então, a nossa casa conta essa narrativa justamente para conectar com a nossa alma, justamente para chamar a nossa atenção, para ter esse impacto. Não importa se você tem um estilo mais minimalista ou mais maximalista, dá para a gente pegar pequenos ou grandes elementos, pequenas lições ou grandes lições e trazer para a nossa casa do mesmo jeito. Não tenha medo de ser um pouco mais ousado, de ser um pouco mais dramático aí na sua casa. Eu não estou falando para você seguir o estilo barroco, mas de fato para você pensar na sua casa com esse olhar mais afetivo, com mais narrativa, que realmente vai despertar emoções e sentimentos. E se você ainda sente dificuldade em contar na sua história, na sua casa, tem dificuldade em usar o design afetivo no seu espaço, em realmente ter um lar, porque a sua casa não tem a sua personalidade, porque a sua casa não se parece com você, enfim, você precisa, né? Você quer transformar a sua casa em um lar de verdade? Eu vou te recomendar esse vídeo aqui no card para você assistir, tá? Sobre como construir um lar. Vai lá conferir o mesmo e depois me conta aí o que você achou.